que faz um filme se tornar importante? O cinema não é uma forma só de expressão cultural, mas também é um retrato da sua época. E esses filmes, além de alcançarem um grau de maestria técnica, conseguiram também ser um marco em sua época, seja trazendo um retrato da realidade de maneira inovadora, seja as performances, o tema abordado, enfim, esses filmes se tornaram pilares no que diz respeito a como uma história é contada dentro do audiovisual. Sabe o que é importante também? Deixar o like, porque o like é um pilar fundamental desse canal, assim como o Tetris é pro videogame. Lembrando que esse vídeo ainda não é sobre a minha lista pessoal. Na verdade, ele é um filme baseado na lista do IMDb e com base nas avaliações dele. E é a partir desses filmes e da avaliação deles que a gente vai ter uma conversa nesse vídeo aqui, certo? Vamos lá! Em quarto lugar, ele que ocupa essa posição mais que merecida, Vovô Spielberg com A Lista de Schindler, que tem nota de 8.9 no IMDb. É um filme com 3 horas e 15 de duração e filmado em preto e branco, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ou seja, não é uma tarefa fácil assistir esse filme, se não fosse pela maestria do Spielberg, claro, em contar uma história dessas. Pra vocês terem noção, o diretor lançou no mesmo ano, de 1993, A Lista de Schindler e Jurassic Park. Mas foi com esse primeiro que é comentado aqui que ele ganhou os seus primeiros Oscars de melhor diretor e melhor filme. Inclusive foi o único filme que ele ganhou melhor direção até hoje. E melhor filme ele repetiu esse feito alguns anos depois com O Resgate do Soldado Ryan. O filme segue Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de 1.000 refugiados judeus durante o Holocausto, principalmente poloneses, empregando em suas fábricas durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo de tudo para enganar os soldados alemães e conseguir salvar ainda mais judeus. O filme foi gravado na Polônia, lugar onde realmente aconteceu todo esse cenário que é retratado na história, e ele filmou em preto e branco e tudo mais, e tentou dar toda uma estética documental para esse filme, para ele parecer que ele é um filme da época mesmo, que saiu durante aquela época, e deixar a gente mais imerso ainda na história. Ele foi indicado a 12 Oscars e ganhou simplesmente 7 deles. Enfim, ele foi o favorito daquela edição, e agora, mais de 30 anos depois, a gente vê que ele realmente se tornou um clássico indispensável do cinema, sendo uma das obras mais sensíveis, memoráveis e atemporais sobre esse período tão sombrio. A trilha sonora também é um show à parte, né? Aquela canção tema do violino que aparece durante quase toda a história. O protagonista é interpretado pelo Liam Neeson e nem parece que ele seria o cara que futuramente iria fazer filmes no piloto automático. Ele não foi só um sucesso de crítica, como também foi um sucesso de bilheteria, porque ele custou 22 milhões e arrecadou em bilheteria mais de 320. 12 Homens em uma Sentença. Com uma nota também de 8.9, o filme foi lançado em 1957 e é um drama de tribunal dirigido por Sidney Lumet. O filme é lembrado por suas atuações icônicas e uma narrativa carregada, mas muito sofisticada. A trama do filme se desenrola quase inteiramente dentro de uma sala do júri, onde 12 jurados são encarregados de decidir a culpa ou inocência de um jovem porto-riquinho acusado de homicídio, no caso de ter executado o próprio pai. No começo, todos os júris ali estão em um consenso em que realmente o menino foi culpado daquele crime, mas apenas um acaba voltando atrás e discordando de todos os outros. Esse jurado acaba levando dúvidas, questiona a evidência e todo o acontecido, e aí começa a desenrolar a trama. E surge uma discussão mais aprofundada sobre aquele caso e sobre moral e ética dentro da sociedade. Esse filme tem praticamente um cenário e ele tá mais interessado em como várias personalidades dissidentes vão ali conversar em uma única opinião do que qualquer outro elemento dentro dessa trama. Em 2007 foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso como sendo culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Esse filme foi tão marcante nos Estados Unidos que acabou ganhando vários remakes e várias adaptações, inclusive um para televisão dirigido pelo diretor de O Exorcista. Além desse filme, ele também foi adaptado para o teatro, paródias, versões em vários países, e alguns deles foram Espanha, Japão, Índia e China. Falando em valores da época, o filme custou aproximadamente $300 mil e faturou mais de 2 milhões. Isso é muita coisa para 1957. E o seu formato criativo e intenso continua inspirando realizadores, atores e produtoras a fazerem mais e mais adaptações utilizando desse mesmo formato. O Poderoso Chefão, em segundo lugar, com nota 9.2. Esse filme foi lançado em 1972, no auge da nova Hollywood, e acabou virando um pilar para quem gosta de filme e estuda cinema. O filme é considerado uma das maiores realizações do cinema, tinha tudo para dar errado. No YouTube mesmo tem alguns vídeos sobre a produção desse filme, dá uma olhada lá. O filme fala sobre uma família de ítalos-americanos, os Corleones, e o patriarca dessa família é Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. Temido e respeitado por todos da sua cidade, o filme nos mostra que ele é leal
real e ético, principalmente quando se trata da sua família. Mas a real é que ele faz parte de uma das 5 famílias que dominam o crime de Nova York. O filme começa com o casamento da filha de Vito, Connie, e a volta do seu segundo filho da guerra, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. A gente vê várias cenas de uma família feliz no começo do filme, mas logo ele mergulha no submundo da máfia, corrupção, tramas políticas e traição. Esse filme foi o que lançou Francis Ford Coppola na indústria do cinema, ele acabou ganhando vários Oscars e entrou pra história. Tem até uma história que eu não sei a veracidade dela, que o Mário Puzo, que era o escritor do livro original, ele adaptou o roteiro junto com o Coppola, sem nunca ter escrito um roteiro. Quando ele decidiu estudar cinema, ele comprou um livro de roteiro, e aí o primeiro capítulo era justamente analisando o roteiro de Poderoso Chefão, que ele tinha feito sem nenhum conhecimento prévio. Enfim, como eu disse, eu não sei a veracidade dessa história, mas Poderoso Chefão é um daqueles filmes que tem várias histórias de bastidores, mafiosos trabalhando na produção do filme, enfim, a demissão eminente do Francis Ford Coppola da produção, tendo um diretor substituto, porque ele poderia ser demitido a qualquer momento e o outro já assumiria imediatamente. Enfim, várias histórias. O Al Pacino era um ator não conhecido e o Francis Ford Coppola acabou colocando ele como protagonista. O filme tinha tudo pra dar errado, mas deu certo, muito certo. E antes de falar do último filme, se você assistiu até aqui, é porque tá gostando, e se tá gostando, então, por favor, se inscreva e dê o like aqui no vídeo, porque isso é muito importante pra gente, como esses filmes foram muito importantes pra história do cinema. Então, deixa de ser careta e dá o like aqui. Em primeiro lugar, o melhor filme, segundo o IMDb, é Um Sonho de Liberdade, com nota 9.5. Lançado em 1994, esse é um filme que é baseado num conto do Stephen King, que você encontra no livro Quatro Estações. Esse livro aqui. Esse livro é dividido em 4 estações e essa é a primeira história que você encontra no livro, que é durante a primavera, que se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. O filme centra na história de Andy do Friends, que foi acusado do homicídio da própria esposa. Ele alega inocência, mas tudo indica que ele é o culpado. Então ele é preso e condenado à prisão perpétua. Na prisão faz amizade com o Red, Morgan Freeman, e a partir daí acompanhamos a vida de Andy na prisão, tanto o lado negativo quanto o lado positivo que ele encontra nessa dura realidade. Muita coisa acontece no filme, dramas políticas, casos de corrupção, lavagem de dinheiro. O filme até fala de pessoas que saem da prisão 20, 30 anos depois de pena e tem a dura tarefa de se readaptar a uma nova sociedade que avançou em todos os sentidos, 20, 30 décadas no tempo. Então, como essas pessoas se sentem ali deslocado, a solidão, todo o resto, como é a vida da pessoa pós-cárcere. O filme tem um final satisfatório, um enredo bem desenvolvido e uma história envolvente e dramática. Eles pegaram um conto de mais ou menos 100 páginas do Stephen King e transformaram num filme de 2 horas e meia e tudo que tá ali parece realmente ser necessário. O filme não se estica demais, ele tem o tempo que precisa, ele tem as pausas necessárias, ele tem os acontecimentos necessários e em nenhum momento esse filme foi infiel à sua adaptação, por mais que seja só um conto de 100 páginas e o livro e o filme seja infinitamente maior. Então você vê que tem um bom trabalho de roteiro e adaptação, tem um bom trabalho de atuação, porque tem o Morgan Freeman, tem o Tim Robbins. Esse filme, além de ser um clássico dos anos 90, ele também é um clássico da Sessão da Tarde, tendo passado algumas vezes na televisão, de forma cortada, claro, porque o filme é muito grande para programação. Esse filme também ganhou Oscars, mas ele não foi um sucesso de bilheteria na época, sendo considerado um fracasso, mas hoje em dia ele é um clássico cult, ocupando a primeira posição de melhores filmes segundo o IMDb. Então é isso, espero que você tenha gostado. Meu nome é Caio Aragão, eu sou criador de conteúdo e tô toda semana, na verdade quase todo dia, falando sobre cinema e cultura pop aqui no YouTube. Então se você quiser ver mais conteúdos como esse, curiosidades, bastidores, listas, enfim, o que quer que seja relacionado a esse universo, se inscreve aqui e deixa o like e a gente se vê na próxima como prometido. Fui!